um privilégio muito grande receber você e a Lauriane hoje. Obrigada. Nesse projeto. A participação de vocês é motivo de muita alegria para nós. E existem muitas pessoas que estão aqui, querem ouvir vocês, e mais pessoas ainda que vão chegando aos pouquinhos. O número de inscritos na palestra de vocês foi altíssimo, foi incrível. Isso porque eu fico muito feliz, né, que as pessoas estejam tão dispostas a aprender com vocês. Então, fiquem à vontade, aqui o espaço é totalmente de vocês. Eu estou aqui para ajudar com a apresentação de PowerPoint, e à medida que for sendo necessário, eu vou pedir que vocês me avisem para eu passar a página. Certo. A gente já vai começar? Podem ficar à vontade. Se vocês quiserem conversar um pouquinho com o público, falar um pouquinho de vocês, né? A Lauriane estava falando um pouquinho dela, um pouquinho do projeto de mestrado. Se você quiser falar um pouquinho sobre você, aí depois eu faço a leitura dos currículos que vocês enviaram. Tá bom. Eu sou a Carla, né? Eu sou a Carla Garcia, eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Eu sou servidora do Instituto Federal aqui de Santa Catarina também, eu sou psicóloga, lotada na coordenadoria pedagógica de um dos campi do Instituto Federal, e estou desenvolvendo a minha pesquisa na área da ética do cuidado. Assim como a Lauriane, eu também sou uma mulher com deficiência física e faço parte do coletivo Helen Keller. Eu não sei, eu acho que depois tu vai ler o mini currículo, né? E aí acho que fica mais formal assim essa apresentação. Eu vou me descrever. Não sei se tu queres fazer a apresentação agora, Tatiana, e a gente já começa. A Lauriane falou um pouquinho dela. Se você quiser falar um pouquinho de você, aí eu leio o currículo que vocês me enviaram, a redação que vocês me enviaram. E aí vocês começam a palestra. Tá, então eu prefiro que tu leias o currículo primeiro, porque daí eu já faço as outras. A gente pensou num script, digamos assim, né? Eu e a Lauriane, e aí, se tu ler o currículo, eu fico mais à vontade para falar depois. Eu posso depois. O meu tema de tese está ali no meio dos slides, a gente vai falar um pouco sobre ética do cuidado, aí depois eu retomo um pouco, posso falar um pouco da minha pesquisa também, pode ser? Perfeito, vamos lá. Eu vou ler para vocês o currículo e a descrição dessas duas pesquisadoras incríveis que estão aqui conosco hoje no projeto. E elas se descrevem da seguinte forma: duas feministas defissas. Lauriane Costa é psicóloga clínica, mestranda em educação pela Universidade Federal de Jataí, a UFJ, integrante do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Formação em Educação Sexual da UFJ, do Núcleo de Estudos sobre Deficiência da UFSC e do Coletivo Feminista Helen Keller, de Mulheres com Deficiência. Carla Garcia é psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de UFSC, mestra em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, integrante do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, também da UFSC, e do Coletivo Feminista Helen Keller, de Mulheres com Deficiência. As duas colaboram com a organização do guia Mulheres com Deficiência, Garantias de Direitos para Exercício da Cidadania, produzido pelo Coletivo Feminista Helen Keller, que pode ser baixado gratuitamente. Eu vou disponibilizar o link para vocês no chat. Essa é a apresentação que a Carla e a Lauriane elaboraram, e é com elas que nós começamos a palestra dessas duas moças incríveis. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer ouvi-las.
Obrigada, Tatiana, pela leitura dos nossos mini currículos. Eu gostaria de, primeiramente, me descrever, né? Eu sou uma mulher branca, com cabelo longo, liso, preto. Estou vestindo uma blusa de mangas compridas azul. Gostaria de agradecer o convite, né, da Universidade Federal de Jataí, para estarmos aqui essa noite, eu e a Lauriane. Agradecer a Lauriane que me convidou para fazer essa parceria com ela essa noite. E nós gostaríamos de nos solidarizar acho que é bem importante no momento que estamos vivendo, né, com todas as pessoas que foram acometidas ou tiveram parentes acometidos ou que perderam alguém em função da Covid-19. Fica aqui toda a nossa solidariedade para esse momento tão difícil, né? O que, por um lado, é muito difícil, por outro, potencializou esses encontros remotos, virtuais, né? Então, acho que é importante lembrar dessas pessoas também que estão passando por esse momento difícil. Bom, eu e a Lauriane, nós construímos essa fala de hoje baseada nos nossos capítulos que estão no guia, como você falou, no guia para mulheres com deficiência, que foi elaborado pelo coletivo Ellen Keller, tá? Em alguns momentos eu vou falar, em outros momentos a Lauriane vai falar, nós revezamos a apresentação. E, claro, nós ficamos abertos às perguntas, reflexões, enfim. Bom, para início, eu vou descrever a capa do slide, que é esse que está aparecendo na tela. Tá? Eu vou ler porque para a descrição sair certinha. Descrição da imagem. Sobre o fundo laranja, 6 mulheres em marcha. Uma mulher negra de cabelos curtos segura um megafone na altura da boca. Usa vestido curto vermelho e tem uma prótese na perna esquerda. Uma mulher muçulmana usa um hijab, na cabeça e vestido longo azul e sapatos azuis. Uma mulher de pele clara, cabelos longos e loiros. Ela tem escoliose com acentuada curvatura da coluna para a direita. Usa camiseta laranja, calças e sapatos vermelhos. Uma mulher de pele clara, cabelos longos e vermelhos. Ela segura de braços para o alto uma bandeira LGBTQI+. Usa camiseta amarela, calça e sapatos vermelhos. Uma mulher negra, cadeirante, segura um cartaz branco escrito em vermelho, Mulheres Unidas. Ela usa camiseta preta, calça amarela e sapato azul. Uma mulher de pele clara, obesa, tem os braços erguidos. Ela tem cabelos longos, vermelhos, usa calça azul, camiseta e sapatos vermelhos. Fim da descrição. Se vocês ouvirem um miado, é o meu gato chorando, tá, gente? Bom, essa é a descrição da capa dos slides. Todos os nossos slides, eles são de fundo branco, com letra preta, e o título está escrito também em letra preta com uma tarja, sob fundo com uma tarja amarela, tá bom? Pode passar, por favor, Tatiana, para o primeiro slide. Então, para esse início para a gente chegar lá no tema do feminismo, né, falar um pouco da conceituação do feminismo, da deficiência, acho que é importante a gente fazer um pouco do resgate histórico e que perspectivas são essas, em torno da deficiência, né? Se vocês forem ver depois no guia, o guia começa com esse resgate histórico para que a gente possa entender qual é a concepção mais contemporânea da deficiência, como foi esse caminho, esse trajeto até esse momento que a gente vive agora. Então, a gente passa um pouco lá pela antiguidade, né? Onde havia certo fascínio em relação à deficiência. A gente, quando vai ler a história, há relatos em que a deficiência foi, de alguma maneira, fascinante, né? Havia muita curiosidade em torno da deficiência. Depois, passando um pouco para a Idade Média, a deficiência ganhou um caráter divino, né? Ou diabólico, então é muito comum que a gente veja relatos da Idade Média sobre deficiência, em que a deficiência ela é atribuída a algo sobrenatural, algo muito divino, ou algo demoníaco, diabólico. Mais para frente um pouco, a gente tem a Idade Moderna, né?
onde a gente vê bastante segregação em instituições de saúde e educação. Acho que é importante dizer que cada época da história tem um modelo bastante específico vigente sobre a deficiência, né? Então, primeiro um modelo mais ligado à religião, mais religioso, depois um modelo mais caritativo, né? Ligado à caridade, em que as pessoas com deficiência deveriam ser assistidas de modo bastante assistencialista, caritativo, necessitando da benevolência dos outros, né? Geralmente das pessoas sem deficiência. E agora, na idade contemporânea, a gente vê muito, mais recentemente, né? Uma ascensão do corpo ligado à eficácia, ao corpo canônico, aquele corpo dentro de determinado padrão estético que deve obedecer a determinadas normas. O século passado foi de bastante transformação para as concepções de deficiência, né? Então, a gente vê esse advento da medicina muito forte, da ciência e da... Olha só, meu gato! Da ciência e da medicina, muito em ascensão, em que os corpos deveriam ser corrigidos, levados para um determinado tipo de padrão, de eficácia, né? O corpo deveria corresponder a um determinado padrão estético e de produtividade, deveria ser eficaz, eficiente. E a gente viu bastante também um movimento ligado à eugenia, né, no último século, bastante ligado à higienização dos corpos. A Segunda Guerra também trouxe essa ideia de purificação, né? Não só em relação aos judeus, por exemplo, mas também em relação às pessoas com deficiência. Muita gente não sabe, mas aquelas câmaras de gás que foram utilizadas para extermínio dos judeus, elas foram testadas com pessoas com deficiência, né? Então, principalmente pessoas com deficiência intelectual, era muito comum que fossem retiradas das suas famílias, levadas para instituições e dali levadas para testagem dessas câmaras de gás, né? Então, a nossa história também ela é marcada por esse fato histórico da Segunda Guerra Mundial. Tem um vídeo bastante interessante, depois eu posso deixar o link aqui, ele está no YouTube, ele fala justamente disso, dessa prática da eugenia em relação à deficiência durante a Segunda Guerra Mundial. Se chama The World Without Bodies, O Mundo Sem Corpos. Ele tem legenda em português, depois eu deixo aqui o link. E é bastante interessante, são duas pessoas com deficiência que vão até essas cidades alemãs em que existiam essas câmaras, né, de extermínio, e elas mostram como elas foram usadas para exterminar pessoas com deficiência. Então, a gente vê um século, né, o século passado, ele foi de muita transformação também que aconteceu rapidamente em relação a outros séculos, né, por conta também do avanço da tecnologia, da medicina, enfim. Então, a gente tem essa concepção do corpo, que ele deve estar produzido dentro de uma determinada norma, de um padrão estético, de eficiência, ou ele deve ser escondido, né? Deve ser abjeto, ele deve ser não visto, ele deve ser trancafiado nas instituições. A gente vê bastante também esse apelo caritativo, né? Que é muito comum, quem de nós nunca ouviu falar, né? Em pessoas que tinham pessoas com deficiência na sua família, mas que elas eram internadas, elas eram escondidas, elas não apareciam na rua, enfim. Então, foram transformações bastante significativas. Pode passar, por favor. Eu não sei se eu já estou no 2. Isso. E acho que é bastante interessante que depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aí começou um amplo e profundo debate sobre os direitos iguais como um fundamento para a liberdade, para a justiça, para a paz no mundo. E assim começou a mudar um pouco a perspectiva em relação também às pessoas com deficiência. E aí, claro, a gente vê da metade do século passado para cá uma ascensão muito grande dos movimentos sociais como um todo, né? Dos negros, da
população LGBT, enfim, e também das pessoas com deficiência. As pessoas, de modo geral, não sabem que a gente também tem uma história de luta, de movimento social, e ela, digamos assim, eu vejo, pelo menos a minha percepção, posso estar enganada, e aí deixo também para a gente pensar junto, nem sei se a Lauriane concorda comigo, mas é uma percepção minha que a gente passou por um processo bastante diferente de outros movimentos sociais, porque nós fomos por muito tempo tutelados, né? Nós fomos pessoas tuteladas por muito tempo. As outras pessoas falaram por nós por muito tempo. Então, a nossa luta, ela ficou atrasada nesse sentido, em relação a outros movimentos sociais, né? E aí, eu acho que é importante dizer que o movimento social e político das pessoas com deficiência, não só no Brasil, mas no mundo, tem um papel fundamental na luta na garantia de direitos. E gostaria de observar com vocês que se a gente for parar para pensar nessa história, nessa história do Ocidente, né, em que vem lá da antiguidade, passa pela Idade Média, chega na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, essa é a primeira vez na nossa história, na história das pessoas com deficiência, e que existe um protagonismo, em que nós assumimos esse lugar de pessoa. Então, se antes a gente era só a deficiência em si, né, aquele que é o divino, aquele que é o diabólico, aquele que tem poderes sobrenaturais, aquele que é a tragédia. Nesse momento, e muito recente, é que a gente está assumindo esse papel de protagonismo, né? Peraí, a gente é pessoa e a deficiência, ela faz parte da minha condição, mas ela não é só isso, né? E aí eu volto um pouco para os modelos de deficiência, caritativo, religioso, modelo médico. Todos esses modelos, eles não foram totalmente superados, né? Eles coexistem com essa ideia de que nós somos pessoas, né? Que é um modelo mais atual e que avançou muito quando o movimento social de pessoas com deficiência surgiu, que é o modelo social da deficiência. Então, esse modelo pressupõe que a deficiência é uma condição humana e ninguém é mais ou menos porque tem deficiência, e que a deficiência ela não é uma experiência que se encerra num corpo com lesão, mas ela é essa experiência que se dá no enfrentamento entre um corpo com lesão e uma sociedade que não está preparada para acolher a diferença, né? Uma sociedade historicamente, culturalmente construída para não acolher a diferença. Então, o problema da deficiência deixa de ser da pessoa e passa a ser uma questão social. As pessoas têm muita mania de perguntar assim, ai, Carla, qual é o teu problema? Para se referir à minha deficiência. Eu falo que meu maior problema é que eu estou sempre com fome. E aí as pessoas se surpreendem, levam um susto, mas é porque a gente precisa deslocar esse olhar. É como se eu dissesse para um negro que o problema dele é ser negro. Não. O problema é que a gente vive numa estrutura racista. Então, eu acho que é bem importante vocês entenderem qual é a concepção de deficiência que está posta aqui. É de que a deficiência, ela se dá nesse enfrentamento desse corpo com lesão, com uma estrutura social que não dá conta de acolher a diferença, tá? Pode passar, por favor. Aí aqui, eu acho que é importante também a gente pensar nas nomenclaturas, né? E em como esses nomes que foram dados para a gente foram refletindo os momentos históricos em que nós estávamos e como hoje a gente deve se referir às pessoas com deficiência. As pessoas têm um constrangimento muito grande, né, de dizer, pessoas com deficiência, porque acham que estão constrangendo, enfim, estão sendo mal educadas falando da deficiência. Não. O termo correto hoje é pessoa com deficiência, justamente por uma luta histórica e porque o movimento social escolheu ser chamado assim. Primeiro, pessoa, por conta de todo o status de ser humano, de pessoa que nós temos, e depois com deficiência, para jogar luz, digamos assim, na condição da deficiência. A gente não pode negar
as vulnerabilidades e necessidades que advêm da condição da deficiência. Ou então a gente correria o risco de invisibilizar todas as necessidades, todas as lutas e todos os direitos que nós precisamos ter para ter o mínimo de participação plena, efetiva, em condições de igualdade com as demais pessoas. Mas se a gente for olhar para a história, nós fomos chamados já de muitas coisas, né? Então, aleijado, surdinho, surdo-mudo, retardado. Às vezes a gente usa esses termos para xingar alguém, né? Ah, fulano é retardado, sem noção. Então, isso tem um peso bastante grande. Eu não posso chamar os negros de qualquer maneira. Eu não posso chamar a população LGBT de qualquer maneira. Com as pessoas com deficiência é a mesma coisa. A gente precisa ter noção que esse é um campo de estudo, de atuação, é um campo de militância e há referências, né? Há uma referência, existe um motivo. Então, não é uma mera questão semântica, existe um motivo para as pessoas com deficiência serem chamadas assim. E esse é o termo que é considerado no Brasil. Ele é tão importante que o termo pessoas com deficiência está previsto num decreto 2.344, de 3 de novembro de 2010. Eu sei porque a gente tem que saber, tem que andar com isso assim debaixo do braço para argumentar, em que a Presidência da República reconhece que todos os documentos devem ser adequados, porque esse é o termo correto a ser utilizado. Aqui no Brasil, a gente viveu, nas últimas décadas, um avanço muito grande, né, em legislação, em nomenclatura, na garantia de direito. É claro que nem sempre que a gente garante um direito, ele logo se efetiva. A gente acha que a garantia do direito ela é o fim do caminho. E não. A gente precisa de uma mudança cultural também para que as políticas se implementem. Então, eu acho que é importante a gente dizer que nós avançamos muito e hoje estamos vivendo um processo histórico, um momento histórico muito importante na direção do desmonte dessas políticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as políticas que foram garantidas para pessoas com deficiência coadunam com a ideia do coletivo Helen Keller. Coadunam com a nossa perspectiva, com aquilo que a gente acredita como direito fundamental, como direito humano, como direito das pessoas com deficiência. E a gente precisa reconhecer os avanços que nós tivemos nos últimos tempos e estamos muito preocupadas com com o desmonte que vem acontecendo de uns tempos para cá. Então, acho que é bem importante frisar isso. Dentro dessa ideia de falar um pouco das nomenclaturas, né, da importância disso para o movimento social, para o movimento, né, para a academia, quando discute deficiência, enfim, para a militância, eu acho que é bem importante a gente falar de um termo chamado capacitismo. Não sei se as pessoas aqui já ouviram falar, mas o capacitismo, ele é um termo bastante recente, ele foi traduzido no Brasil em 2016 pela Anaí Melo, e diz respeito à discriminação por motivos de deficiência, diz respeito a essa opressão que a gente vive em função do corpo, pautado numa lógica de corpo-normatividade, onde existe uma corpo-normatividade. Então, os corpos, determinados corpos valem mais que outros, né? Outros. Existe uma hierarquia entre os corpos. Então, corpos com deficiência certamente valem muito menos que corpos sem deficiência. Então, o capacitismo, para tentar explicar para vocês, para tentar ilustrar, o capacitismo, ele está para pessoas com deficiência como racismo, está para negros, como homofobia, está para a população LGBT. A gente não se dá conta, mas a gente também vive numa sociedade extremamente capacitista. E aí estou falando de coisas mais amplas de política, por exemplo, né? De políticas que são muito capacitistas, eu estou falando de meios de comunicação que são capacitistas, eu estou falando de atitudes cotidianas que são muito capacitistas, essas ideias preconcebidas que as pessoas têm a respeito das pessoas com deficiência são muito pautadas em lógicas capacitistas, né? Eu e a Lauriane, a gente poderia aqui fazer, sei lá, um curso inteiro, né, Lauriane? Só falando das coisas
capacitistas que a gente ouve no nosso dia a dia. Então, por exemplo, estou aqui me lembrando de uma vez que eu precisei ir ao médico, precisei ir ao ginecologista, e a enfermeira perguntou se o meu, na época ele era namorado, já virou meu marido, mas se ele era meu irmão. Então, assim, se eu não tivesse deficiência, com certeza aquela enfermeira não acharia que o meu irmão estaria indo comigo na consulta médica, na consulta ginecologista, em que eu precisei fazer um exame ginecológico, que a pessoa ficou ali junto, né? Mas como eu tenho deficiência, desengata uma série de crenças a respeito da minha vida, de quem eu sou, do que eu faço ou que eu não faço, das minhas capacidades ou das minhas incapacidades, em função de ter uma deficiência. Então, a gente vive numa estrutura muito capacitista ainda, e a gente precisa quebrar com isso. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é uma oportunidade de refletir sobre isso, não só sobre políticas, sobre o campo teórico, mas também sobre as nossas atitudes. Eu acho que é isso. Lau, te passo a palavra. Obrigada, Carla. Pode passar, por favor, Tatiana. Bom, eu vou me descrever agora, eu podia ter feito isso no começo, mas agora é até melhor que tem mais gente aqui. Eu sou uma mulher que tem pele clara, o cabelo castanho escuro, eu uso óculos de grau com armação vermelha, eu uso também cadeira de rodas, então está aparecendo aqui o apoio cervical da minha cadeira, e estou vestindo uma blusa azul escuro, até parece que eu combinei com a Carla, mas não, foi só coincidência, ou pura sintonia, talvez. Atrás de mim tem uma parede branca com um pallet que serve de estante onde estão meus livros, e atrás de mim também tem uma boneca da Frida. Se a Frida pudesse ressuscitar, certamente ela viria aqui brigar por ter uma boneca dela, mas eu ganhei de presente, então ela ficou aqui aparecendo comigo. Bom, então, dando continuidade à fala agora, né, a Carla comentou sobre o movimento das pessoas com deficiência, e aí falou que ela acha que o que tem de diferente com outros movimentos é que o nosso movimento começou tutelado por pessoas sem deficiência. Então, por muito tempo, pessoas sem deficiência falaram por nós e reivindicavam o que elas achavam que era melhor para nós. E a gente começou a fazer isso depois de um longo tempo. Né? Eu concordo com a Carla, e outra diferença que eu percebo é que a violência capacitista, ela aparece de um jeito diferente da violência racista ou da violência homofóbica ou transfóbica, por exemplo. Enquanto o movimento negro, o movimento LGBT, enfrenta uma violência explícita, é espancamento, é um xingamento escancarado, são pessoas morrendo, ou por violência de outras pessoas civis, né, ou por violência policial, enfim. O movimento das pessoas com deficiência enfrenta uma violência que é muito mascarada pela lógica da compaixão, da caridade, da piedade. Então, uma violência que aparece como caridade ou aparece como uma boa intenção, parece que ela leva mais tempo para mobilizar uma reação das pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência. Então, essa é uma outra diferença que eu percebo também. A gente pode depois também abrir isso para discussão, a Carla pode falar também, enfim. Bom, então, dito isso, né, e até pensando no apontamento da Carla, de que por muito tempo pessoas sem deficiência falaram por nós, o movimento político das pessoas com deficiência começa da década de 60 para a década de 70. Primeiro no Reino Unido e nos Estados Unidos, e aí só no finalzinho da década de 70 é que o movimento começa aqui no Brasil. E aí nessa época, né,
Aqui no Brasil, nós ainda vivíamos sob tutela da família ou do Estado. Então, a gente não tinha direito civil, a gente não tinha nenhuma liberdade individual garantida, né? Nem mesmo para tomar as nossas decisões, enfim. E aí, nesse contexto, né, de tutela, de não poder decidir sobre a própria vida, a principal reivindicação do movimento político das pessoas com deficiência começa a ser a reivindicação pelas liberdades individuais. E aí, então, reivindica-se pelo fim da tutela da família, do Estado e das instituições especializadas. E aí, é claro, né, a gente não pode deixar de considerar que, nesse momento, havia muitos movimentos políticos no Brasil, né? Tinha muita gente pedindo pela redemocratização do país e lutando por uma Constituição. E as pessoas com deficiência também participam das reivindicações, né, pedindo que as nossas especificidades fossem contempladas na Constituição brasileira de modo transversal à Constituição, e não apenas alocada em um capítulo específico, porque considerava-se que desse jeito ia ser muito mais fácil desmontar os direitos das pessoas com deficiência. Né? Então, a gente tem esse contexto de uma efervescência de movimentos sociais, de vários grupos, e a gente tem, então, além da reivindicação pelas liberdades individuais, a gente tem uma denúncia da opressão social. Então, do mesmo jeito que as mulheres, muito antes, né, já tinham entendido que a desigualdade que elas experimentavam não se devia apenas à diferença biológica em relação aos homens, mas se devia à construção social, a uma construção cultural do que é ser mulher e do que é ser homem, as pessoas com deficiência, então, começaram a pensar que, do mesmo modo, a desigualdade que as pessoas com deficiência experimentavam não era uma consequência inerente, uma consequência natural do impedimento físico, sensorial ou intelectual que as pessoas viviam. Mas a desigualdade era produto da relação desse corpo com impedimento e uma sociedade opressora, né? Uma sociedade pouco sensível à diversidade corporal humana. E aí, denunciando a opressão, lutando pela liberdade individual, lutando pelos direitos civis nesse contexto, existe uma aposta na independência como garantia de dignidade. Então, ao mesmo tempo que havia um reconhecimento da opressão social e uma denúncia do sistema capitalista como responsável, ou o principal responsável pela exclusão das pessoas com deficiência, não havia uma crítica capaz de abalar o sistema capitalista, porque o objetivo último era que o capitalismo explorasse também a nossa mão de obra, né? Então, era muito mais uma crítica pelo fato do sistema capitalista nos excluir como força de trabalho, do que uma crítica para reformular esse sistema ou pensar em um outro sistema, né? E aí, quando a gente pensa na intersecção de gênero, isso faz muito sentido, porque, embora nessa época, né, na década de 70, mais ou menos, a gente já tivesse mulheres com deficiência contribuindo com esse movimento e construindo conhecimento, o movimento era protagonizado por homens. Homens, principalmente com deficiência física e em idade produtiva. E a gente sabe que, na nossa cultura, o valor de um homem é definido pela força de trabalho dele, por quanto dinheiro ele consegue produzir e também pela potência sexual. Então, quando a gente faz essa interseção entre gênero e deficiência, faz muito sentido que, nesse momento, a principal bandeira
do movimento seja a inclusão no mercado de trabalho e também a inclusão na educação, porque era uma reivindicação afetada pelo papel de gênero que se esperava dessas pessoas naquele momento. E aí, quando a gente começa a ter uma participação maior de mulheres com deficiência, também de mães ou outras cuidadoras de pessoas com deficiência, a gente começa a ter mais reivindicação e a gente começa a ter também uma crítica mais acentuada ao sistema capitalista. Pode passar, por favor, Tatiana. Obrigada. Quando a gente começa, já na década de 90, ter um número maior de mulheres com deficiência colaborando, né, participando do movimento e também produzindo conhecimento, a gente tem como algumas das principais contribuições dessas teóricas feministas a inclusão de pessoas com deficiência com alto nível de impedimento corporal, né? Elas começam a dizer, olha, para algumas pessoas com deficiência, por exemplo, para esses teóricos com deficiência física, que compõem a elite da sociedade, construir uma rampa, colocar um elevador, conseguir um ônibus adaptado, vai ser capaz, sim, de eliminar as barreiras e garantir a participação plena desses homens na sociedade. Só que existem pessoas com deficiência com alto nível de impedimento corporal, ou que poderia ser, né, um impedimento físico, sensorial ou intelectual. Para essas pessoas com alto nível de impedimento corporal, a construção de rampa, a aquisição de ônibus adaptados e de elevadores não vai ser suficiente para garantir a participação plena dessas pessoas, muito menos para garantir justiça e dignidade para essas pessoas. Então, essas teóricas começam a dizer que, ao contrário do que os primeiros teóricos pensavam, que era a independência que seria capaz de garantir uma vida digna para as pessoas com deficiência, elas apontam que a independência é uma falácia. Não existe um ser humano completamente independente. Porque o que nos diferencia dos outros animais são as relações de interdependência e cuidado. Todo ser humano será dependente em algum momento da vida. Todo ser humano vai precisar de relações de cuidado em algum momento da vida. Para algumas pessoas, a necessidade de cuidado será constante. E é a garantia de uma política pública do cuidado que vai garantir ou vai estabelecer as condições para uma vida digna para pessoas com deficiência com alto nível de impedimento corporal, né? Então, por exemplo, embora neste momento eu esteja aqui performando uma pessoa independente, porque eu estou falando com vocês e não tem ninguém mediando, né, esse comportamento, para que isso fosse possível, eu precisei antes da mediação de relações de cuidado para várias atividades que foram anteriores a começar a falar sem parar aqui para vocês. Então, se não fossem essas relações de cuidado, esse nosso momento não seria possível para mim. E aí, pensando nisso, né, em que interdependência e cuidado é o que nos caracteriza enquanto seres humanos, essas teóricas feministas, a maioria com deficiência, e outras, né, mães ou cuidadoras de pessoas com deficiência, vão dizer que, ao invés de pensar a dicotomia corpo com deficiência e corpo sem deficiência, é mais adequado a gente pensar em corpos temporariamente não deficientes, porque é isso que um ser humano pode ser.
As pessoas sem deficiência estão apenas temporariamente sem experienciar a deficiência. Quem tiver sorte de viver muito tempo e envelhecer, vai experimentar a deficiência. Ou ainda, as pessoas podem adquirir alguma doença crônica em algum momento da vida. E isso também vai ser uma experiência muito próxima do que é a experiência da deficiência. Quando a gente pensa ainda em um contexto de desmonte das leis trabalhistas que contribuem, né, para condições inseguras ou precárias de trabalho, a gente pode pensar também um aumento no número de pessoas com deficiência por acidente de trabalho, inclusive. Então, só por isso, o debate sobre deficiência já deveria ser do interesse de todas e todos. E aí, além disso, essas teóricas começam também a pensar, né, a importância de falar sobre deficiência, considerando outros marcadores sociais, como, por exemplo, raça, gênero, orientação sexual, idade, a classe socioeconômica que essa pessoa pertence. Porque o fato de ter uma deficiência não apaga as outras características que a gente carrega no nosso corpo e na nossa história. E também porque a opressão pela deficiência, o capacitismo, ele pode variar na maneira como nos atinge, a depender de a quais outros marcadores sociais a gente pertence, né? Ou que a gente carrega, ou que atravessou a construção da nossa subjetividade. A experiência de uma pessoa com deficiência das camadas populares, por exemplo, é uma experiência muito diferente de pessoas com deficiência que pertencem à classe média alta. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Pode passar, por favor, Tatiana. Obrigada. Bom, esse é o único slide que está com uma configuração diferente dos demais, né? Ele também tem fundo branco, mas ao invés do texto em tópicos, ele tem uma ilustração como se fosse de uma engrenagem com 3 peças, né, compondo essa engrenagem, e aí em uma peça está escrito capacitismo, em outra está escrito patriarcado, e em outra está escrito capitalismo. Isso aqui, para a gente refletir que eu disse no começo da minha fala que as principais bandeiras do movimento lá no início, no final da década de 60 para a década de 70, eram educação e trabalho. E aí a Carla falou, né, na fala dela, que a gente conquistou muitos avanços, né, de igualdade formal, o que não significa que a gente conseguiu igualdade material, mas a gente conseguiu muitos avanços na legislação. Então, hoje a gente tem, né, pelo menos assim, no campo das ideias, a gente tem direito ao trabalho, embora, né, nesse governo esse direito já tenha sido atacado, e por hora parece que isso está, né, deu uma pausa, mas ainda assim a gente não pode respirar com alívio, porque tudo pode mudar a qualquer momento e para pior, né? Então, assim, no campo das ideias, pelo menos, né, na igualdade formal, a gente tem direito ao trabalho, a gente tem direito à educação. Só que outros direitos, como a política pública do cuidado, por exemplo, continua sem ser contemplada em lei, né? Embora a gente tenha aí um novo projeto de lei, a Carla vai falar dele já já para vocês. Mas aí vejam, né? Em que ponto eu quero chegar? Os direitos que a gente conquistou foram os direitos que os homens com deficiência, principalmente, né? Eu já disse que a gente tinha mulheres, embora eram invisibilizadas, enfim. Os direitos que a gente conquistou foram aqueles defendidos pelos primeiros teóricos
do modelo social da deficiência. E eram reivindicações que não desestabilizavam o sistema capitalista. Porque se eu tenho mais pessoas, né, com uma qualificação melhor e dispostas a trabalhar, eu tenho mais mão de obra para explorar. E muitas com uma mão de obra bem qualificada. Então, de algum modo, a conquista desses direitos foi condicionada pelos interesses do capitalismo. Houve um condicionamento, né, do mercado ali, enfim, né, sem contar a possibilidade de reserva de mão de obra, né, contar com um exército de reserva. Então, dá para a gente perceber, pelo menos, a intersecção de capacitismo, patriarcado e capitalismo. Patriarcado porque, a Carla vai falar melhor daqui a pouco, patriarcado porque o cuidado que a gente experimenta é oferecido, na maioria das vezes, na maioria dos casos, por mulheres da família, que muitas vezes fazem isso, aliás, quase sempre fazem isso sem remuneração. E em uma cultura patriarcal, é exatamente esse o lugar que se espera das mulheres, que elas continuem em casa, apenas cuidando dos filhos e do marido. E aí é bizarro, né, a gente ver o quanto esse governo neoliberal, eu nem sei se pode ser chamado de neoliberal, deve ter algum outro termo que seja pior ainda para descrever, mas esse governo neoliberal e conservador trabalha para que as coisas continuem funcionando justamente como está representado nessa ilustração. Porque quando a gente tem essas pessoas defendendo os papéis tradicionais de gênero, para que as mulheres continuem só no âmbito privado, quando a gente tem esse governo com um discurso que nos tira do campo de direitos e nos devolve, ou tenta nos devolver, para o campo da piedade, da caridade, da compaixão, que toca o coração da primeira-dama, e quando a gente tem esse governo deixando as pessoas se virarem e tirando cada vez mais o mínimo que oferecia para garantir uma vida minimamente digna para as pessoas, a gente tem um governo que funciona muito bem nessa engrenagem que está ilustrada aqui. E aí nós precisamos pensar em maneiras de fazer resistência a esse governo. Pode passar, Tatiana, por favor, e aí eu devolvo a palavra para a Carla continuar. Obrigada, Lauriane. Eu estava aqui rindo sozinha, pensando num outro termo para usar para esse desgoverno. Vamos pensar. Bom, eu vou falar um pouco, vou continuar a palestra um pouco trazendo essa interface gênero e deficiência, então, como a Lauriane estava falando, né, dessa interseção. E dessa estrutura muito patriarcal ainda em que a gente vive, mais especificamente sobre o cuidado, né? Como a Lau bem falou, é muito interessante para uma estrutura conservadora, capitalista, neoliberal, que as mulheres ocupam justamente esse lugar de cuidadoras dos lares, dos filhos, né, do marido, das pessoas com deficiência. Esse trabalho ele é visto como um trabalho como se ele fosse naturalmente delegado às mulheres. Ele na verdade, uma construção histórica também, né? As mulheres ocupam esse lugar de cuidadoras, historicamente falando. E acho que a gente precisa repensar nessa lógica de interdependência, em que todo mundo, em algum momento, vai precisar de cuidado e cuida também, que todos nós somos
co-participantes desse cuidado, deveríamos ser, né? Independente de sermos homens ou mulheres. E vou um pouquinho mais adiante desse termo da interdependência. Vou falar aqui que as teóricas críticas à primeira geração do modelo social, a esses teóricos que iniciaram essas discussões, né? Que elas fizeram essa crítica aos homens que não tinham essa experiência do cuidado e que tinham só a experiência da deficiência física, enfim, elas também disseram que para algumas pessoas também não vai existir a interdependência, porque elas terão uma complexidade tão grande em função da condição do corpo, que elas serão, de fato, dependentes. O que a gente precisa mudar é essa percepção da dependência como algo ruim, como algo negativo, mas procurar olhar para essas vidas que necessitam de cuidado o tempo inteiro para questões muito básicas de sobrevivência, por exemplo, a gente precisa olhar para que essas vidas precisam ter dignidade também, que esse cuidado ele precisa ser um direito, né? Então, muitas pessoas com deficiência que experienciam o cuidado para sobreviver, para tomar banho, botar roupa, comer, e estar aqui falando como eu e Lauriane, por exemplo, esse cuidado ele precisa ser subsidiado minimamente pelo Estado para que a pessoa possa escolher de que modo esse cuidado vai ser feito, porque muitas pessoas são reféns também de uma lógica de compaixão e capacitista da família, porque então você é aquela pessoa que precisa do cuidado, e aí quem decide sobre a sua vida não é você, mas a pessoa que te cuida, né? Eu costumo sempre dar esse exemplo, sempre que eu falo sobre cuidado, né, e é um assunto que me afeta, me mobiliza muito, ele também é o tema da minha tese de doutorado, estou pesquisando sobre mulheres que necessitam de cuidados ao longo da vida, é que o cuidado, ele precisa ser, como o cuidado vai ser feito, ele precisa ser uma escolha, né, porque, ou então as pessoas ficarão o resto da vida reféns, não é com toda a família que acontece isso, mas muitas famílias nessa lógica patriarcal, conservadora, acreditam que podem determinar coisas, decisões da vida da pessoa, porque elas são cuidadas. E eu costumo dar sempre o exemplo assim, olha, eu sei que eu vou sempre, pelo resto da minha vida, por toda a minha vida, porque eu nasci com deficiência, precisar de auxílio para colocar o sapato, mas quem precisa escolher o sapato que vai calçar sou eu, né? Então, assim, quando eu falo de decisões da vida, eu não estou só falando assim, se um dia eu vou fazer faculdade, se um dia eu vou casar, se um dia eu vou ter filho, não é só isso, mas são decisões simples da vida cotidiana. Há algum tempo atrás, eu conheci uma moça que me disse, ela tinha 26 anos, ela me disse, ela se vestia como uma criança, e ela me disse, Carla, eu nunca fui numa loja comprar uma roupa para mim. Então, vejam como essa lógica reducionista da deficiência e capacitista da deficiência impede que a pessoa desenvolva, de repente, todas as suas potencialidades, que ela decida sobre a própria vida. E a gente defende muito que o cuidado ele seja uma política pública, que o Estado possa subsidiar a escolha da pessoa. Se ela quer ser cuidada por uma pessoa da família, ok. Se ela quer pagar por alguém que possa fazer esse trabalho para ela, ok também. Né? Então, essa é a ideia. Eu e a Lorena, a gente pensou também em trazer um pouco o tema da maternidade e deficiência, porque no geral, né, pessoas com deficiência a gente vive assim um paradoxo. Ou nós somos entendidas, compreendidas pelas pessoas como pessoas que têm libido aflorada, né? Já ouvi isso muitas vezes, esse termo. Então, pessoas que são hipersexualizadas, ou nós somos tidas como pessoas assexuadas, que não têm sexualidade, que não podem viver a sua sexualidade, seus direitos reprodutivos, a sua orientação sexual, enfim. Então, a gente pensou em falar um pouco também sobre maternidade e deficiência, sobre o direito à maternidade, sobre o direito reprodutivo, né? A gente muitas vezes, negligenciados, os homens também, mas muito menos que as mulheres, isso é importante dizer, em relação à nossa sexualidade, à nossa afetividade. Então, por conta
E aí, acho que é uma questão que se acentua quando a pessoa precisa de cuidado, é que geralmente o cuidador, principalmente quando é alguém da família, não aceita que a pessoa viva a sua sexualidade, que a pessoa viva a sua afetividade, que a pessoa tenha relacionamentos, né? E isso é bastante violento. Como a Lauriane falou anteriormente, o capacitismo, essas violências, elas se dão de formas muito sutis e às vezes muito disfarçadas, mascaradas de compaixão, de proteção. Não, a família está querendo proteger a pessoa, né? Como se a pessoa não tivesse condição de se proteger ou decidir só porque ela tem deficiência. Como se todas as pessoas sem deficiência tivessem noção, condição de se proteger também. Então, a deficiência ela acaba servindo como uma lente de aumento para outras questões. A Lauriane também falou, Carla, fala um pouco porque você está grávida, tal, e acho que é importante trazer um exemplo, assim, né? Então, eu tô grávida de 5 meses, até por isso eu acho que eu tô um pouco ofegante, gente. Começa a falar, fica ofegante, mas é normal. E agora eu tenho escutado muito assim, ai, que bom que você vai ganhar uma menina, né? Ela vai te cuidar. Então, assim, a minha filha nem nasceu e ela já deve obrigação em relação ao cuidado. Muito provavelmente eu não ouviria isso se eu tivesse esperando um menino, né? Fico pensando um pouco nisso, assim. As pessoas têm me perguntado muito assim, como é que vai fazer para dar banho? Então, vejam, existe todo um mito, existe toda uma preconcepção daquilo que eu sou ou não capaz de fazer como mãe, ou exercer a maternidade, porque eu tenho deficiência, e isso é extremamente capacitista, né? Falando um pouco ali do cuidado, né, como um direito, como a Lau citou, tem um projeto de lei agora que está para ser votado, o projeto 3022, agora de 2020. A Lauriane vai colocar o link aí no chat para vocês, se vocês puderem votar e nos apoiar. Esse projeto de lei, ele prevê que pessoas idosas ou com deficiência, que ganham até 4 salários mínimos, possam receber um salário mínimo do governo para conseguir subsidiar um cuidador, uma cuidadora. Então, ele é um avanço, né? Um avanço, principalmente num contexto em que a gente está vivendo, em que os direitos básicos, né? A gente não tem nem garantia de que a prova do Enem será acessível, que para a gente era uma coisa muito já transposta, digamos assim, né? Imaginem, né, que se a gente conseguir aprovar um projeto desse, então é de extrema importância para a gente que as pessoas votem e que colaborem, né? O Coletivo Elenco tem feito uma mobilização também nesse sentido, para que a gente consiga aprovar. E acho que é importante dizer que esse projeto, ele é fruto de um partido de esquerda, né? Porque a gente muito provavelmente não vai ver partidos neoliberais, de direita, fazendo esse tipo de proposta. E é uma possibilidade de reconhecimento da pessoa como cidadã de direito que deve ter o direito de escolher como esse cuidado será feito, exercido, enfim. Acho que é isso. Passo a palavra para a Lauriane. Obrigada, Carla. Pode passar, por favor, Tatiana. A gente já está chegando no final. Bom, e aí, continuando então um pouco, né, o debate mais específico sobre gênero e deficiência, a Carla falou um pouco de maternidade e deficiência, e aí é interessante pensar que o fato, né, de mais mulheres com deficiência ainda sofrem esterilização compulsória, e isso acontece mais com a gente do que com os homens com deficiência, de novo, né, tem muito uma lógica patriarcal e capacitista combinada, porque se entende que o cuidado com as crianças é uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Então, eu não consigo ver como que a gente discute deficiência sem considerar a intersecção de gênero, pelo menos. E aí, continuando, né, pensando essa intersecção, quando a gente olha para os estereótipos de feminilidade, né, o que se espera que é ser mulher, são estereótipos que combinam com os estereótipos do que é ter deficiência.
porque são estereótipos vinculados à ideia de fragilidade, de passividade, de dependência. Obviamente, né, o feminismo negro já questionou esses estereótipos, porque esses estereótipos não eram atribuídos às mulheres negras, por exemplo. Mas pensando que se espera que uma mulher seja frágil, dependente, passiva, esses estereótipos também é o que se espera de uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa mulheres com deficiência, a combinação desses estereótipos nos coloca numa posição de dupla vulnerabilidade, pelo menos. E aí uma vulnerabilidade muito maior para a violência sexual, inclusive, né? E como a Carla disse, até para a violência nas relações de cuidado. Já quando a gente pensa nos estereótipos de masculinidade, a gente pensa em ideias de agressividade, atividade e independência. E são estereótipos contrários aos estereótipos, né, relacionados à deficiência. E isso pode impactar de forma negativa na autoestima de homens com deficiência. Um outro ponto importante, né, para a gente pensar é que nós ainda somos muito invisibilizadas nas políticas de combate à violência contra as mulheres. Então, eu estava analisando os dados esses dias sobre violência doméstica na pandemia, e os dados apontam, obviamente, uma diminuição no número de denúncias presenciais e um aumento de denúncias pelo telefone, por aplicativos, por outras formas, né, outros canais de denúncia. E além do aumento de denúncia por esses outros canais, um aumento também de feminicídio. E aí esse distanciamento, né, ou essa impossibilidade de denunciar a violência é uma realidade que nós, mulheres com deficiência, já conhecemos há muito tempo. É difícil para uma mulher com deficiência fazer uma denúncia na delegacia. Primeiro porque a cidade não é acessível. Então, até ela chegar lá, ela já enfrentou muitas barreiras. Depois que quando ela consegue chegar na delegacia, quase nunca a gente encontra profissionais habilitados para atender essas mulheres, né? A gente não tem intérprete de Libras, por exemplo, a gente não tem materiais com ampliação do tamanho para que mulheres com baixa visão consigam ver, por exemplo, o que ela está preenchendo ali, ou o que está sendo pedido dela, enfim, além do próprio olhar capacitista dos profissionais de segurança pública. Mas, supondo que ela tenha, né, vencido todas essas barreiras e feito a denúncia, e se ela precisar, por exemplo, de um afastamento de casa para mantê-la em segurança, a gente tem ainda um outro problema, que é a falta de casas de apoio, ou casas abrigo temporário, enfim, acessíveis para mulheres com deficiência. E tudo isso, né, essa ausência de políticas públicas que considerem as nossas especificidades e que façam valer a participação plena e a derrubada das barreiras que estão obstruindo a nossa participação, nos coloca numa posição de continuar vivendo um ciclo de violência. E aí, por isso eu coloquei aqui, talvez, a máxima do feminismo, que é: o pessoal é político. Porque se o pessoal é político para todas as mulheres, para nós isso faz mais sentido ainda. Então, pensar, por exemplo, a prevenção de violência contra mulheres com deficiência envolve pensar a política pública do cuidado que a Carla estava apresentando antes. Sem isso, a gente está muito mais vulnerável a sofrer violência nas nossas relações pessoais, né? E aí, do mesmo modo que
por muito tempo, o movimento geral, né, das pessoas com deficiência desconsiderou ou negligenciou as questões de gênero, a gente ainda tem, em muitos espaços, o movimento feminista negligenciando questões relacionadas à deficiência. E aí a gente precisa, então, ir apontando a necessidade desse debate, tanto do debate de gênero no campo da deficiência, quanto o debate da deficiência nos movimentos feministas, né, para que a gente saia desse lugar de dupla invisibilidade, por exemplo. E aí, então, no tempo que nos resta, acho que a gente poderia dialogar um pouco melhor, enfim, trocar algumas ideias. Pode passar, por favor, Tatiana. A nossa referência hoje foi o Guia Mulheres com Deficiência e Garantia de Direitos para o Exercício da Cidadania, produzido pelo coletivo feminista Ellen Keller. Eu acho que a Tatiana já colocou o link ali, mas eu vou colar de novo daqui a pouco, para quem quiser baixar. Eu agradeço pela atenção. Pode passar, Tatiana. Obrigada. Eu agradeço pela atenção de vocês, por terem ficado até agora aqui com a gente. E aqui estão as redes sociais do coletivo, o e-mail do coletivo, eu vou ler, coletivofeministaellenkeller@gmail.com. O Instagram do coletivo é o @coletivoellenkeller. O Facebook do coletivo é o Coletivo Feminista Ellen Keller. E também o meu Instagram e o da Carla, meu Instagram, o @Laureane Lima Costa, e o da Carla, @carla.garcia.luiz. Obrigada. E aí a gente fica aqui aberta ao diálogo, a perguntas, enfim. Laureane e Carla, muito obrigada por essa aula, essa oportunidade que vocês proporcionaram a todos nós, que só engrandeceu o projeto e nos ajudou a concretizar o objetivo maior, que era, entre os saberes, possibilitar um diálogo democrático e acessível a todos que se interessassem a vir conversar conosco. E agora a gente abre as perguntas, as interferências, as colocações. Antes de tudo, eu vou dizer que durante a fala de vocês, aqui no chat, muitas pessoas se manifestaram, as pessoas estão agradecendo, e eu vou ler algumas falas, alguns depoimentos e algumas perguntas. A Gisele disse: Laureane, que fala perfeita, obrigada. Eu demorei 44 anos para entender o que tinha de estranho comigo. Sou autista, mas devido ao olhar de gênero, os médicos não achavam que era possível. Eu não sei se vocês gostariam de comentar à medida que eu for lendo, se vocês gostariam que eu lesse uma quantidade de colocações para depois vocês comentarem, como vocês preferem fazer. Você tem alguma preferência, Carla? Não, pode. Como ficar melhor? Acho que a gente pode ir respondendo para não se perder, talvez, né? E aí, como a fala foi direcionada a Lau, acho que tu pode responder, não. Bom, eu tenho visto, eu queria só ver o nome da pessoa. Eu vou voltar É Gisele. Gisele. Eu vejo, Gisele, muitas mulheres autistas apontando essa mesma barreira, né, que você está colocando. Até por muito tempo, o símbolo do autismo ter sido azul, acho que já indica muito bem a intersecção entre gênero e deficiência, né, nesse sentido. E quantas mulheres que receberam diagnóstico tardio, e aí, claro, também, como a gente ainda vive muito numa lógica do modelo médico da deficiência, sem o diagnóstico a gente fica sem acesso aos direitos que foram garantidos, né? Então, quantas mulheres, por conta
desse olhar machista que a gente precisa desconstruir, acabaram ficando afastadas dos seus direitos por isso. Obrigada por compartilhar com a gente, obrigada também pelo seu feedback. A Camila elogiou o debate interseccional, diz que é fundamental. A Marisa Almeida, parabéns, Lauriane, exposição instigante que nos faz refletir sobre todas essas relações, educação, trabalho, direitos, deficiência. Obrigada, Marisa, saudade de você. Marisa foi minha colega numa disciplina especial, inclusive saudade do Ari também. A Érica Gomes, a Parabeniza Meninas, a Stephanie aplaudiu. O Paulo Tonani se juntou à indignação de vocês, ao tratamento que o governo tem nos dado com o povo, com as características que tem de um governo fascista. A Paula Gianni cumprimenta, diz que a palestra é maravilhosa. A Camila reitera, né, a crítica do Paulo ao governo. A Deise agradece, diz que está aprendendo muito, e várias pessoas agradecendo, elogiando vocês, dizendo que são maravilhosas, eu concordo. A Daiane também. A Selma diz assim, na deficiência invisível de muitas mulheres autistas, o relacionamento abusivo é uma constante. E ela complementa, homens e mulheres autistas ou não são bem atendidos por serem considerados não sujeitos, corpos não funcionais, ou por serem considerados normais por causa da deficiência invisível. A Eduarda Rodrigues, escutá-las é experienciar um outro mundo, que evidencia o quanto estamos longe de identificar, conhecer as especificidades vividas pelas mulheres com dedicação. Um presente, um convite, uma convocação a essa palestra. Então, mais agradecimentos. E aí, uma pergunta da Eduardo. Gostaria de saber mais sobre a maternidade das mulheres com deficiência. Quais são os desafios? Acho que é para mim, né, Lau? Vai, Carla, a Helena te ajuda. A Helena é a minha bebê. Olha, eu tenho enfrentado desafios, primeiro, ao longo da minha vida, enfrentei desafios em relação aos serviços de saúde que não me atendessem de forma capacitista, né? Como contei para vocês anteriormente, uma série de perguntas e de preconcepções vêm quando a gente é atendida em serviços de saúde que tem relação com a sexualidade, com a vida reprodutiva, enfim. Agora, os desafios se colocaram para mim não só em relação à maternidade em si, mas por estar vivenciando uma gestação durante a pandemia, né? E aí eu me aproximo muito das outras grávidas que não têm deficiência, né? Essa questão do isolamento, eu estou vivenciando uma situação assim, eu tenho que fazer um exame, então a clínica diz que já explica que a mulher não pode ir com acompanhante, então os pais, os familiares não estão participando desse momento de você descobrir o sexo do bebê, de você ver se o bebê está bem, no momento da ultrassom, por exemplo, né, por conta das restrições de isolamento social. E então eu tenho vivido desafios muito semelhantes de mulheres que estão grávidas durante a pandemia. Mas, claro, vem outros desafios, né? Vem outros desafios como essa ideia de que eu não vou ser capaz de cuidar em função da minha deficiência, vem talvez essa dúvida se eu vou ser uma boa mãe, porque que eu... Me perguntavam sempre assim, tu quer ter filho, né? Para que tu quer ter filho? Tu já tem 2 gatos. Eu brincava sempre muito assim, eu quero ter filhos para me ajudar a alimentar os gatos. Então, essa concepção de que a gente não vai ser capaz de cuidar, que a gente não vai ser capaz de maternar, é uma ideia muito constante. E eu reconheço que estou assim, um passo à frente, porque muitas pessoas nem imaginam que a gente
seja capaz de ter uma vida sexual ativa, seja capaz de se relacionar, né? Então, por exemplo, meu marido não tem deficiência, então as pessoas abordam muito a gente assim, nossa, ele deve ser uma pessoa muito maravilhosa, que sorte que tu tem de ter ele na tua vida, né? Porque, claro, só uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, especial, como ele, para aceitar ser casado com alguém como eu, né? Então, as pessoas acham o capacitismo, acho que é isso que é interessante. O capacitismo, ele se dá, às vezes, através de um elogio. A pessoa está achando que está te elogiando, né? Mas, na verdade, ela está sendo capacitista. Vamos imaginar que eu fosse uma mulher negra e ele fosse um homem loiro. Eu não diria para essa mulher negra, nossa, que bom que tu tem alguém como ele, porque ele é loiro, né? Como essa ideia de que o homem sem deficiência, o parceiro ou a parceira sem deficiência, vai salvar aquele que tem deficiência, né? Ou ela é uma pessoa muito especial, porque só alguém muito altruísta, né, para casar com alguém que tem algum tipo de deficiência. Então, eu sempre faço esse joguinho, assim, dou essa dica. Se você inverter a situação de deficiência por uma situação de raça, você tiver ideia que está sendo racista, muito provavelmente na situação com deficiência você também está sendo capacitista, né? Então, eu não falaria para alguém que é negro, ai, que bom que você casou com uma loira, nossa, que sorte a sua, você casou com uma loira. Então, no caso da deficiência, não faça isso, né? E acho que os desafios são um pouco nessa lógica, assim, eu sei que eu vou ouvir muita coisa ainda, eu ainda vou ouvir muita coisa quando a minha bebê nascer, eu tenho certeza que quando eu puder sair, né, e mostrar o meu barrigão para o mundo, se eu conseguir, né? Porque eu já estou de 5 meses, eu não sei se eu vou ainda estar grávida quando a quarentena acabar, quando tudo isso passar. Mas se eu tiver essa chance, eu sei que eu vou escutar alguma coisa, eu sei que quando eu tiver com a minha bebê eu vou escutar alguma coisa, o meu marido vai escutar alguma coisa, isso é certo, assim. Então, e a gente tem trabalhos bastante importantes, bastante interessantes nessa área. Se a pessoa, eu não lembro da pessoa que fez a pergunta. Se a pessoa quiser ter acesso, a gente tem uma colega da UFSC que fez um trabalho sobre maternidade de mulheres com deficiência, da Paula Helena Lopes, eu posso colocar aqui o nome dela, e você procura lá no site da Biblioteca Universitária, e traz um pouco de reflexões nesse sentido, assim, depoimentos de mulheres que viveram a maternidade e tal. Não sei se respondi. Eu A pessoa gostaria... que... Desculpa, Laura. eu acho que você ia falar o nome da Eduarda, né? Isso mesmo. É porque a Carla falou que esqueceu. Eu só ia falar que era a Duda que tinha feito. É a Eduarda, Carla, que nos ajudou com a divulgação no Instagram também. E eu só ia voltar um pouquinho, Carla, né, que o desafio sobre maternidade e mulheres com deficiência começa ainda antes disso que você pontuou. Né? Primeiro, o nosso desafio é ter o nosso corpo não violado, pensando na esterilização compulsória. E depois, garantir que essa gravidez vá até o final, porque nós também sofremos aborto compulsório. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o discurso das pessoas contra a descriminalização do aborto não tem nada a ver com defesa da vida. Tem a ver com o controle dos corpos das mulheres. Porque se fosse realmente defesa da vida, nenhuma mulher com deficiência teria a gravidez interrompida contra a sua vontade. Sim. E isso ainda acontece, a despeito de ser proibido por lei. Sim. E complementando isso que tu está dizendo, Lau, eu estou aqui fazendo uma fala muito situada. Eu gostaria de contextualizar, né? Porque eu sou uma mulher branca, eu sou mulher da classe média, eu sou servidora pública, eu pago consulta particular do meu médico, então assim, eu estou fazendo estou falando da minha experiência muito localizada, assim, muito situada, num contexto muito privilegiado. Então, acho que é importante observar isso também. Isso que a Lauriane falou são práticas muito comuns em relação a mulheres com deficiência, né? Essa esterilização involuntária. Eu já trabalhei numa PAI e era muito comum as famílias dizerem que as mulheres iam passar por uma cirurgia de bexiga e as mulheres voltavam sem útero, esterilizadas, esterectomizadas. Então, eu acho que é bastante importante a gente
contextualizar a nossa fala e reconhecer toda a condição de privilégio que eu também estou vivendo em função de poder estar fazendo isolamento social, por exemplo, né, nesse período. Eu queria aproveitar e te dar os parabéns, Carla, pela neném. Obrigada. Obrigada. Meus parabéns. Seja bem-vinda ao mundo das mães. Obrigada. Quando eu estava grávida, dizia que o bebê no mundo de hoje é um ato de resistência, porque ter fé na vida é um ato de resistência. E eu dizia que criar uma criança não machista, antirracista, enfim, com consciência de mundo e empatia, era uma micro-revolução. Sim. E eu queria dizer que a sua neném, a Helena, é uma bebê de muita sorte, porque ela tem uma mãe revolucionária e vai testemunhando, convivendo com uma mulher gigante, admirável. A Helena tem muita sorte de ser sua filha. Obrigada, Tiane. Olha, os hormônios estão aqui efervescendo. Se eu começar a chorar, a culpa é tua. E eu adicionaria nessa luta que tu colocou, que a gente fala muito da luta antirracista, da luta anticapitalista, que a gente coloque no nosso vocabulário, nas nossas lutas, a luta anticapacitista também, né? Porque não adianta a gente ser antirracista e a gente deixar alguém de fora, sabe? Quando eu pensava também sobre o título da nossa fala de hoje, que é o título de um dos nossos capítulos, meio da Laureane no guia, que o feminismo ele é um caminho em construção. E não é o apontamento do feminismo, dos feminismos, né, culpando o feminismo. Eu acho que faltou oportunidade da gente estar nesses movimentos, e a gente precisa materializar os nossos corpos para que as companheiras vejam que nós existimos, que nós também lutamos, né? E que toda essa ideia de incapacidade também passa por uma ideia de incapacidade de lutar. Mas nós podemos também. Então, que a gente coloque no nosso vocabulário, nas nossas práticas, o termo anticapacitista também. Obrigada, Tatiana. Sou eu que agradeço por tudo que vocês estão me oportunizando a aprender hoje. Não sou só eu que estou emocionada, né? A gente tem aqui no chat, as pessoas estão todas, como eu, muito tocadas, emocionadas, né? Por conhecer a Geisa, né? Podemos dizer que nessa perspectiva dos estudos feministas na deficiência, provocamos novas possibilidades de masculinidades também? Geisa, querida, que bom saber que tu tá aí. A Geisa é aqui do nosso grupo de estudos, professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, da UDESC, nossa parceira. Eu acredito que sim, eu acho que é inevitável, assim, esse caminho de quando a gente discute a feminilidade, o feminismo, o gênero, eu acho que é inevitável a gente também discutir qual é o lugar da masculinidade do homem nessa sociedade. Eu acho que é bem... Eu acho que as coisas estão bem interligadas. Não sei o que a Lauriane acha. Sim, eu penso por aí também. Eu acredito que introduzir o debate sobre deficiência nos estudos de gênero contribui para flexibilizar os papéis tradicionais de gênero das mulheres e dos homens, né? Então, eu acompanho, às vezes, alguns casos de clientes com deficiência, né, atendidos por colegas psicólogos e psicólogas, e uma demanda dos homens com deficiência que eles costumam relatar é muito sofrimento por não conseguir atender a todas as demandas tradicionais do que se espera que um homem faça. Então, imaginem, desconstruir o machismo, flexibilizar os papéis de gênero, já ia fazer bem para a saúde mental de muita gente, inclusive dos homens com deficiência. De todos os homens, na verdade, né? Não é à toa que o número de suicídio é maior entre homens do que entre mulheres. E isso também tem a ver com a construção social do que significa ser homem. Sim. Perfeito. E agora a gente tem a pergunta de um homem, do Paulo Alberto Tonani. O Beto Tonani.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, ele diz. Primeiro, quero dar parabéns pelas falas tão esclarecedoras. A primeira pergunta é sobre um debate que ocorre nos estudos surdos, no qual é construída uma recusa da ideia da deficiência para pensar a surdez e insere o conceito de diferença para nomear a experiência da surdez. Vocês estão. Olha, vou começar a falar. Eu penso que eu, Carla, não tenho conhecimento, subsídio suficiente para falar da construção desses termos, né? Eu sei que é um campo bastante tenso, bastante complexo, e eu nem tenho a experiência da surdez para dizer alguma coisa sobre isso, né? Eu vejo que é um campo bastante, é algo muito debatido, assim, eu vejo que é um campo muito debatido, mas do qual eu não me apropriei, e não posso dizer que eu sou contra, que eu sou a favor, que eu acho isso ou aquilo, porque realmente eu não conheço essa discussão. Acho que a gente teria que ouvir quem experiencia essa condição. O que eu percebo, e aí, assim, falando de fora, né, é que muitas pessoas, por exemplo, que fazem opção por um outro tipo de comunicação, como a oralização ou a implantação, né, o implante coclear, enfim, são bastante oprimidas por grupos mais tradicionais de pessoas surdas, né? Então, eu também vejo, assim, olhando com um olhar mais sociológico, eu acho interessante como, às vezes, a gente também como grupo que é oprimido, também pode exercer opressão, né? E, na verdade, o que eu penso é que as pessoas deveriam, né, poder escolher a forma como querem se comunicar, mas eu não tenho uma discussão, Paulo, profunda sobre esse debate da negação do uso do termo deficiência, sabe? Então, eu fico mais nesse campo, assim, não sei te dizer. Lauriane. Bom, eu também, Paulo, não consigo te responder. Até esse é um debate que a gente tem feito no coletivo Ellen Keller, mas sem chegar a nenhuma conclusão, né? Então, eu vou ficar te devendo. Acho que seria interessante a gente pensar em pessoas que têm mais propriedade, né? Tanto lugar de fala quanto leituras para conduzir esse debate. Então, eu também fico te devendo isso. Então, a Selma diz assim: ser mulher autista, mãe de autista homem LGBT, é um desafio de combinações de estereótipos. Eu imagino que sim, Selma. Principalmente porque a gente ainda não está muito habituado a pensar na deficiência em interface com outros marcadores sociais, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que a pessoa com deficiência ela só tem a sua deficiência, mas não, ela tem outros marcadores, ela tem uma determinada cor, né? Como a Lauriane falou um pouco, tem uma determinada cor, está inserida em determinada classe socioeconômica, ela tem determinada orientação sexual. Então, esses marcadores eles vão se costurando e vão dando origem a um conjunto de estereótipos que a pessoa pode vivenciar, né? Assim como gênero e deficiência, que é do que a gente está tratando aqui hoje. A gente vive opressões por ser mulher e vive opressões por ter deficiência. Então, ser um homem com deficiência, com autismo e LGBT, com certeza vai gerar uma série de estereótipos em função dos seus marcadores sociais associados, né? Dos seus marcadores sociais associados. É isso que eu queria dizer. Isso mesmo. Acho que é um pouco isso, assim, acho que mas é isso, a gente precisa dizer que existe, né? Lá no coletivo a gente tem uma companheira que é surda, que é negra e que é trans. Então, imagine
a complexidade dos estereótipos e do que ela vivencia cotidianamente, né? Para poder afirmar, para se reconhecer, para poder ser quem ela é. Ela vive, certamente, opressões relacionadas à raça, à orientação sexual e à condição da deficiência. Sim. A Shirley Oliveira agradece a vocês, diz que as falas são extremamente importantes e necessárias, vocês são incríveis. E aí o Beto Tomani faz uma... Eu sou da área de literatura e tenho pensado muito nas representações de literatura, mas não são muitas obras que apresentam essa questão. Vocês indicariam alguma obra literária da literatura brasileira que trata desse tema? Eu estou me lembrando agora aqui, é claro que falar dessas representações e falar de corpo, normatividade, você consegue fazer relação com muitas obras, né? Você pode fazer relação, sei lá, com a Bela e a Fera, por exemplo, né? Analisar quem é a Fera. Não sei, estou pensando aqui numa escritora chamada Helena Gomes, uma escritora brasileira, e ela procura fazer essas histórias fazer uma releitura dessas histórias mais tradicionais, trazendo o protagonista ou a protagonista mais para esse campo subversivo, digamos assim, diferente, sabe? Não sei se te ajudaria, mas acho que dá para fazer uma relação com outros personagens. O Saci Pererê, por exemplo, né? Que é um personagem com deficiência. Não sei, teria que pensar. Não sei se ela tem alguma sugestão. Tem um livro que a Thaís Victor indicou há pouco tempo, e que inclusive está nas redes do coletivo, se eu não me engano, chama Amora. Você lembra, Carla? Ah, é verdade. Eu acho que foi compartilhado ontem nas redes sociais do coletivo, uma resenha do livro, é verdade. Acho que se tu acessares lá no site, tu consegue ver. Foi ontem, eu acho, a postagem. Se não me engano, foi ontem. Daria para acessar a obra. Chama Amora. A Carla agradece, a Luana também, a Maia, a Adriele, a Selma faz mais uma colocação. A deficiência é vista como um fardo. Quem vai querer carregar um fardo? Sou uma pessoa muito boa, puro capacitismo. Sim, exatamente. A Mônica Restelato diz que faz parte do coletivo e tem muito orgulho de vocês. Eu gostaria, Tatiana, de agradecer a presença das companheiras do coletivo. Gostaria também de agradecer a presença dos meus colegas de mestrado. Eu vi alguns nomes aqui. A professora Camila, que estava também até há pouco. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. A Duda agradece pela resposta de vocês, meninas, porque ela trabalha com o grupo materno, né, e esses esclarecimentos são importantes para ela. O Beto agradece, a Selma volta e diz: me explicaram que essa negação para quem faz um implante é porque pessoa surda considera os surdos como uma cultura, uma identidade. Sim, é verdade. Até onde eu sei, né, do meu pouquíssimo conhecimento sobre isso, a comunidade surda defende a surdez e a Libras como uma cultura. Então, quem coloca o implante coclear é visto como alguém que cedeu à opressão dos ouvintes, né? Tá negando sua cultura, é um pouco nessa lógica, assim. E aí a Maia... desculpa. Não, desculpa, a Daiane compartilhou aqui a matéria sobre o livro Amora. E eu também compartilhei para a Eduarda o nome da autora da dissertação sobre maternidade.
Obrigada pelos links, meninas. E a Maia. Acredito que a pauta sobre o direito das pessoas com deficiência é restrita às pessoas com deficiência ou aquelas que têm familiares com deficiências. Como vocês acham que seria possível expandir essa temática para pessoas sem deficiência? Olha, Acho que... pode ir lá, Pode falar, Carla. Eu penso que isso que a gente está fazendo aqui já é um exercício daquilo que a gente tem que fazer, né? Como a Lauriane colocou na fala dela, em algum momento, a deficiência ela precisa ser vista não como o infortúnio de algumas pessoas, como a exceção, como, né, um campo restrito a ser discutido por pessoas com deficiência ou por pessoas que têm algum familiar com deficiência. A deficiência ela precisa ser vista como uma condição humana, ela pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer momento da vida. Seja por doença, seja pelo envelhecimento, seja por um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, enfim. A deficiência ela precisa ser vista como algo inerente ao ser humano, que pode acontecer a qualquer momento, né? Vamos pensar no piloto de Fórmula 1 Schumacher. Será que em algum momento alguém imaginou que ele seria uma pessoa com deficiência, né? A própria Laís Souza, ginasta brasileira, que trabalhava com a alta performance do corpo, né? Durante um treino, se tornou uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa parar de achar que a deficiência ela é restrita às pessoas que vivenciam essa condição e ela precisa ser vista como uma questão humana, que atravessa todo mundo de alguma maneira. Hoje a gente está falando de praticamente um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, a gente também, falando um pouco do campo profissional, a gente às vezes se dedica a estudar quando acha que vai trabalhar com pessoas com deficiência, né? Numa instituição, num campo específico. Não, você pode ter, eu falando como psicóloga, né? Você pode receber um cliente no seu consultório, você pode trabalhar numa instituição de educação e você vai ter que trabalhar com pessoas com deficiência. Então, é uma coisa que vai acontecer a qualquer momento, que você vai se deparar também como profissional a qualquer momento, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é um pouco isso, é a gente compartilhar o conhecimento nesse sentido de trazer a deficiência como algo humano. Isso. E eu ia começar falando exatamente o que a Carla falou, né, que isso que a gente está fazendo hoje é uma tentativa de expandir o debate para pessoas sem deficiência também. E quando a gente fala, né, a deficiência pode fazer parte da vida de qualquer pessoa, eu quero um dia poder fazer isso e ninguém que está ouvindo pensar, ai, Deus me livre, já identificando a deficiência como uma coisa ruim, né? Mas que a gente possa chegar no dia de falar isso e ninguém pensar, Deus me livre, porque a deficiência passou a ser entendida como uma característica da pessoa, como uma forma possível de ser e estar no mundo, né? E aí a Carla comenta dos profissionais, e no lugar de profissional é também preciso desconstruir o capacitismo, porque já existem pesquisas mostrando que quando uma família descobre que terá uma criança com deficiência, as orientações iniciais do profissional que está atendendo essa família vai ser um dos determinantes de quais experiências essa família vai oportunizar para essa criança. Né? Obviamente que depende também de outros marcadores sociais, como classe, por exemplo, mas a orientação que os profissionais vão fornecer é também um fator muito importante que pode ou contribuir para práticas emancipatórias para essa criança ou para práticas opressoras. Então, e a gente não tem, né, eu vejo os nossos currículos, né, tanto do campo dos cursos da saúde, quanto dos cursos da educação, não tem uma disciplina para discutir deficiência no modelo social da deficiência, que é um pouco da visão que a gente tentou trazer hoje aqui, né, no diálogo. E aí, para quem esse debate é muito novo ainda,
eu recomendo procurar no Facebook a hashtag #ECapacitismoQuando, que foi um movimento virtual de pessoas com deficiência do Brasil inteiro, que, através dessa hashtag, conseguiram trazer situações do dia a dia que são capacitistas. E talvez o capacitismo seja a discriminação mais naturalizada na nossa cultura. Então, fazer o reconhecimento de práticas do dia a dia que são capacitistas também é importante para começar a desconstruí-lo e a desnaturalizá-lo. Eu queria complementar a tua fala, no sentido de que eu estou totalmente de acordo com o que a Lauriane falou, e que isso não é uma romantização da condição da deficiência, né? Mas que o enfrentamento da deficiência, ele depende muito daquilo que a gente encontra. Então, como a gente encontra uma estrutura muito capacitista, é muito difícil ser pessoa com deficiência pelas barreiras que a gente enfrenta, e não necessariamente ou somente pelo impedimento do corpo, pela lesão, né? Então, acho que é um pouco a gente pensar sobre isso. Quando vem a notícia de um filho com deficiência, às vezes o mais difícil não é o que a lesão em si implicará, mas tudo aquilo que a pessoa vai enfrentar em função de uma estrutura capacitista. Nossa, meninas, eu tô com uma dúvida de ali atrás, arrepiada. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo olhar que eu passei a redirecionar a mim mesma, como alguém que passará por um momento de ciência na vida. Obrigada por essa revelação. Foi extremamente importante olhar para mim mesma dessa forma. Continuando a leitura, então, do chat. A Gabriela chama. Muito obrigada pela palestra. Eu sou jornalista e, nesses tempos de pandemia, fico pensando muito sobre o uso de máscaras pelos repórteres e o quanto isso acaba restringindo os noticiários apenas a algumas pessoas. Mas a mídia pensa muito pouco em acessibilidade comunicativa, de forma geral. Agora estou estudando imprensa e me deparo pouco com reflexões que interseccionam com deficiência. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso, se quiserem, claro. Eu acho que uma das grandes propagadoras do capacitismo é a mídia, né? Essas ideias inadequadas, equivocadas, são muito perpetuadas pela mídia. Acho que a mídia tem um papel muito importante na desconstrução do capacitismo e na construção de uma ideia muito mais nessa lógica da deficiência como algo humano. E eu poderia citar, assim, milhões de exemplos, né? Vou começar pelas novelas, né? Eu vou começar falando dos vilões ou das vilãs, né? Que em um momento de muita crueldade caem da escada, se tornam pessoas com deficiência, aí depois se redimem, aí voltam a ser pessoas sem deficiência. Então, essa lógica da deficiência como castigo. Poderíamos falar dos programas esportivos que trazem muito essa ideia dos para-atletas como heróis, né? Eles não estão trabalhando, isso não é o serviço deles, eles não são patrocinados, não ganham para isso, não tem conta para pagar, eles são heróis, né? Eles estão ali para se superar. O quanto esse discurso da superação é extremamente capacitista, porque delega para a pessoa, delega para o indivíduo que ele dê conta, né? Pautado numa lógica de mérito. Então, eu acho que a mídia tem um papel muito fundamental na desconstrução ou na perpetuação, né, como a gente ainda vê, do capacitismo. Atualmente, durante a pandemia, a gente tem visto, sim, né, o uso de máscaras, e aí é muito difícil porque algumas pessoas são oralizadas e não vão poder fazer leitura labial. Eu fico me questionando também como as pessoas são atendidas quando precisam ser internadas, quando elas precisam de, não sei, de intubação, autorizar o uso de uma medicação, como as pessoas com deficiência são atendidas. Aí a gente poderia ficar aqui falando mais uns 3 dias só dos impactos da pandemia na vida das pessoas com deficiência.
Mas o fato de usar máscara e as pessoas não poderem fazer leitura labial, eu acho que assim, a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, sabe? Acho que a mídia é uma grande propagadora do capacitismo, de uma ideia completamente equivocada. Então, eu acho que vocês, jornalistas, artistas, enfim, têm uma grande tarefa, digamos assim, né, na desconstrução desses estereótipos. Não sei se ela vai falar. Não, acho que é isso, Carla. Algumas pessoas até indicaram, né, algumas máscaras com uma parte transparente, enfim, embora não seja, não elimine a barreira na comunicação, pode ajudar a fazer a leitura labial, né, enfim. Mas se a TV, por exemplo, se preocupasse com o recurso de legendagem, já seria uma eliminação dessa barreira. Verdade. Gente, a legendagem seria um recurso técnico fantástico para o projeto, não é? Conforme a Lauriane já tinha conversado comigo. Infelizmente, é uma tecnologia que aqui na universidade nós não dispomos. A deficiência é uma das experiências humanas, por isso passível de descobertas interessantes para todos. O Nicolas, agradeço imensamente a vocês pela experiência e troca de conhecimento. Nunca é demais ouvir vocês falando. Sinto que sempre temos mais e mais a aprender. O Vitor, minha mãe é autista. Meu mestrado aborda a abordagem do autismo no feminino e na novela Malhação. Ainda estou no começo, mas é nisso que a Carla fala de mídia que pretendo focar. Também sou jornalista. Nossa, Vitor, tu vai encontrar muitos materiais aí sobre isso, viu? Depois eu posso deixar aqui também, a minha dissertação foi sobre mídia, não foi sobre TV, mas foi sobre a mídia impressa. Posso deixar aqui para ti o nome da minha dissertação, para que tu possas olhar também as referências que eu citei lá. Vai encontrar bastante material. Eu sugiro também que tu procure no Facebook. O Facebook dela é aberto e ela é uma grande pesquisadora, se eu não me engano, ela está no Sanduíche, doutorado Sanduíche, pesquisando mídia, que é a Patrícia Almeida. Ela tem um trabalho bastante importante de discussão da deficiência na mídia também. Bacana. Angelita, essas máscaras ficam embaçadas por causa da respiração. Ela acho que ela devia estar falando ainda do assunto do repórteres. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tatiana, eu queria só agradecer, a Lau falou das colegas dela do mestrado, eu quero agradecer aqui minhas colegas do doutorado que estão aqui, do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, a Josi, a Ju, a Simone, a Geisa, e agradecer a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente, agradeço muito também. Lauriane, Carla, nós todos só temos a agradecer. Eu aprendi muito com vocês. Desde quando a Lauriane procurou o projeto, disse que tinha interesse em propor uma palestra, eu fiquei muito contente. Acho que foi um ato de generosidade de vocês em vir aqui fazer essa aula para nós. Eu agradeço pela palestra, pelo potencial da palestra em termos intelectuais. Agradeço pelo engrandecimento da noite. Vocês são gigantes. Muito obrigada. Recebam aí um abraço carinhoso. Infelizmente, ainda virtual, mas espero que em breve possa ser um abraço real, viu? Pelo menos em você, Lauriane, que está aqui pertinho de mim. Sim, Tatiana, também espero que isso seja possível logo. Mais uma vez eu agradeço por esse espaço,
Agradeço as pessoas que estão aqui até agora. Espero que a gente tenha encontrado aí pelo menos mais 80 pessoas na luta anticapacitista. E a gente está disponível para continuar conversando com quem quiser continuar esse debate. Enfim, obrigada por estarem aqui construindo junto com a gente. Eu também só tenho a agradecer. E agradecer a Lau também pela parceria. A gente também não se conhece pessoalmente ainda, não se abraçou ainda pessoalmente, só se abraça virtualmente, mas é uma grande parceira aí na militância, nos estudos. Agradeço muito pela tua parceria, Lau. E eu gostaria de lembrar... Desculpa. Pode falar, Lau, desculpa. Era só um agradecimento à Carla também pela parceria e dizer o quanto é significativo para mim conviver com a Carla e com as outras companheiras do coletivo feminista Helen Keller, porque é isso que é representatividade. Não só mulheres que têm um corpo parecido com o meu, mas mulheres que estão construindo ideias que alimentam as minhas, que fortalecem as minhas, né? Então, é muito importante, é muito significativo contar com essas mulheres para a gente construir juntas e para a gente aprender juntas também. Eu só ia lembrar a todo mundo que essa palestra está sendo gravada e vai ficar hospedada no nosso canal no YouTube. Então, a todo mundo que está pesquisando, fazendo seus trabalhos de mestrado, a palestra vai ser acessível e pode ser usada como documento. E também é bom lembrar que as meninas colaborarão com um capítulo que fará parte do livro formado pelas palestras desse projeto. Meninas, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Agradecer bastante, muito pela oportunidade. É isso. Muito obrigada, Tatiana, pela tua mediação, pela atenção de todos que ficaram até aqui, até esse momento. Obrigada pela oportunidade. Isso, também só tenho a agradecer, Tatiana, a você também, como a Carla falou, obrigada. E eu tô colando aqui mais uma vez no chat o link para acesso ao guia, para quem quiser conferir o material completo. Embora eu seja suspeita para falar, eu recomendo porque tá muito bom. Fantástico. O trabalho de vocês é fantástico. Parabéns por tudo. Carla, felicidades. É uma delícia ser mãe. Aproveite cada minutinho desse barrigão crescendo e depois cada minutinho de chorinho em casa. Sejam muito felizes, muita saúde a vocês, Carla, Lau e Helena. Muito obrigada por tudo. Foi uma alegria, um prazer, um aprendizado sem tamanho. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Amanhã é a última palestra do evento. Vejo vocês. Tchau. Obrigada.